Oi pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso e hoje eu vou começar essa aula com uma pergunta para a gente refletir até o final. Será que é possível um movimento uniforme ter velocidade variável? Bom, no final da aula a gente volta a esse assunto e discute se existe ou não essa possibilidade. Hoje a gente vai falar de movimento circular uniforme, e nós vamos começar com algumas definições básicas para concluirmos o equacionamento desse movimento. Vamos falar do ângulo horário ou fase do movimento. Veja na tela. Bom, observe então que nós temos aí uma trajetória circular e eu vou adotar aí essa origem da trajetória e um corpo vai descrever essa trajetória no sentido anti-horário. Nós vamos determinar aí um vetor que nós vamos denominá-lo vetor posição, que sai do centro da trajetória e vai acompanhar esse corpo passo a passo por toda a sua trajetória. Então percebam que conforme o corpo se desloca, nós vamos ter aí na trajetória uma distância percorrida S, ele vai percorrer um espaço S, e esse vetor posição vai descrever um ângulo que nós vamos chamar de ângulo horário ou fase do movimento. Esse ângulo nós vamos chamá-lo de φ. Percebam que matematicamente esse ângulo φ pode ser calculado como sendo o arco visualizado por ele dividido pelo raio da trajetória, né? E esse ângulo φ então será expresso em radianos. Percebam então que a relação espaço, né, que é o que ele percorreu pelo raio, vai nos dar aí o ângulo ou a fase do movimento. Bom, então como nós vimos a definição do ângulo horário, nós percebemos na figura um vetor posição que vai varrendo um ângulo e essa rapidez com que esse vetor varre esse ângulo pode ser medida. Nós vamos chamar isso aí de velocidade angular. Vamos observar então como é que se define essa velocidade angular. Nós temos ali um corpo ocupando a posição 1, vou chamar essa posição de S1, e perceba que o vetor, então, posição, já varreu um ângulo que a gente chama aí de φi, ou seja, ângulo inicial, fase inicial. Ao se deslocar no sentido anti-horário, ele vai ocupando aí a posição S2 ali, que nós vamos chamar, então, de posição final, e o vetor, então, novamente, agora, determina um segundo ângulo, que é a fase final, φf. A variação angular, então, que nós vamos chamar de ΔΦ, é obtida da diferença entre a fase final e a fase inicial, que dividida pelo tempo gasto no deslocamento, nos dá a intensidade da velocidade angular média. Se quiséssemos calcular a velocidade angular para cada instante, também seria possível e poderíamos fazer isso aí através do cálculo do limite. É só você calcular, então, a velocidade angular no limite de tempo tendendo a zero. E a gente já falou sobre isso numa aulinha passada, onde o limite é calculado através do cálculo matemático denominado derivada. A unidade, então, da nossa velocidade angular vai ser aí radianos por segundo, tá? Que, na verdade, é a unidade do ângulo, que está lá em cima, ΔΦ, que a gente chamou de radianos lá atrás, e tempo, que é dado no Sistema Internacional por segundo. Então, pessoal, nós vimos aí que no movimento circular nós temos dois tipos de velocidades. A velocidade escalar, que nós chamamos de linear, que é a rapidez com que varia o espaço, e a velocidade escalar angular, que é a rapidez com que varia o ângulo. Então, nós vamos observar aí que esse movimento, além de ter essas possibilidades de calcular velocidade escalar e velocidade escalar angular e velocidade escalar linear, nós podemos ainda observar que esse movimento ele é repetitivo. E todo movimento repetitivo nós chamamos de movimento periódico. O que é o período? Período para nós, numa definição bem simples, bem fácil de entender, é o menor intervalo de tempo que esse corpo leva para dar uma volta completa na trajetória. Perceba que ele sai da origem, vai descrever toda a trajetória, quando ele retorna à origem, completou uma volta. E se completou uma volta, você tem novamente a repetição das características iniciais do movimento. Consequentemente, esse tempo gasto para realizar essa uma volta nós vamos chamar de período. E com que frequência essa repetição ocorre? Então, frequência nós vamos definir. Perceba como é que fica a definição de frequência. Frequência é o número de oscilações, no nosso caso de movimento, é o número de acontecimentos, o número de voltas realizadas num certo intervalo de tempo. Então, esse n que aparece na equação representa o número de voltas e o ΔT é o tempo para que esse número de voltas aconteça. Perceba que se nós considerarmos que foi efetuada uma única volta, o tempo para que isso seja possível é de um período. Então nós podemos relacionar a frequência como sendo 1 sobre período, que nós vamos representar pela letra T maiúscula. Ou seja, a frequência é o inverso do período.
No sistema internacional, período é dado em segundos. Consequentemente, nossa frequência seria o inverso do período e nós vamos chamar então esse inverso de segundo como sendo hertz. Então, o inverso do segundo nós vamos batizar de hertz. Esse hertz aí vai ser representado por Hz. Bom, uma vez definida a frequência e período, nós podemos voltar às definições de velocidade escalar linear e velocidade escalar angular. Vamos observar a definição da velocidade escalar linear. Percebam aí que a velocidade escalar linear é dada pela relação espaço-tempo, ΔS sobre ΔT. Em se tratando de uma trajetória circular, o ΔS para se percorrer uma volta completa é o próprio perímetro da circunferência que você pode calcular como sendo o produto de 2π vezes r. O r é o raio da trajetória. E o tempo, então, para se percorrer uma volta completa é o período. Então, nós temos 2πr sobre período. Lembrando que o inverso do período também pode ser chamado frequência, nós vamos trocar o inverso do período aí por frequência, nós temos então na equação 2πr vezes f. Então nós temos aí duas possibilidades para o cálculo dessa velocidade escalar linear, 2πr sobre período e 2πr vezes a frequência. Se pensarmos em velocidade angular, em vez de relação espaço-tempo, nós temos uma relação ângulo-tempo. Portanto, ΔΦ sobre ΔT. E quando se fala de variação angular, para se dar uma volta, ele percorre um ângulo total de 360 graus, ou em radianos, 2π. Portanto, 2π radianos é o ângulo total que esse vetor posição vai varrer ao se completar uma volta. Tempo para uma volta, um período. Consequentemente, 2π sobre período caracteriza a velocidade angular. Olha que nós podemos novamente trocar aí o inverso do período por frequência, podendo então ficar a expressão da seguinte forma, 2 vezes π vezes f. Se olharmos para essas duas equações, verificamos que a diferença entre a primeira e a segunda está nesse r que aparece, que é o raio da trajetória. Então, observando aí as duas equações, nós podemos dizer que a velocidade escalar linear é igual a 2π sobre período, que corresponde à velocidade angular, vezes o raio. Então, nós poderíamos escrever uma relação entre a velocidade escalar linear e a velocidade escalar angular da seguinte forma. A velocidade escalar linear é igual ao produto da velocidade escalar angular pelo raio da trajetória. Então, percebam que nós fizemos uma relação entre o aspecto escalar e o aspecto angular para o movimento circular uniforme. Como é que ficariam, então, agora as funções horárias para esse movimento? Vamos observar, então, a função horária no aspecto linear. Observem que no aspecto linear trata-se de um movimento uniforme. Todo movimento uniforme é definido, em termos de função horária por uma função de primeiro grau, que nós já vimos lá na aula de movimentos. S igual a S0 mais VT, a famosa equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Perceba que se nós dividirmos todos os membros dessa equação por um mesmo número, nós não vamos alterar a igualdade. Então nós vamos pegar essa mesma equação, S igual a S0 mais VT, e vamos dividir membro a membro pelo raio da trajetória. E aí nós vamos obter uma equação no aspecto angular. Percebam que S sobre R, S0 sobre R e V sobre R são grandezas conhecidas, são grandezas que nós definimos hoje. S sobre R é fase ou ângulo horário. S0 sobre R, nós temos aí a fase inicial, foi de onde começou o movimento. E V sobre R é a nossa velocidade angular. Então a nossa equação ficou bem simples, olha. Φ, que é a fase final, igual a φ0, que é a fase inicial do movimento, mais o produto da velocidade angular pelo tempo, pela variável t, que é o nosso tempo aí de movimento. Bom, pessoal, para finalizar esse movimento, nós temos que lembrar que se tem velocidade linear, e essa velocidade muda a direção e sentido, portanto, ela é variável, ela varia em direção e sentido. Então, nós temos nesse tipo de movimento uma aceleração, mesmo sendo um movimento uniforme. Vamos definir a aceleração que nós vamos denominar aceleração centrípeta. Percebam que um corpo está em movimento, olha lá, o vetor velocidade está tangenciando, lembra que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do movimento, portanto está tangenciando a trajetória, e eu coloquei esse corpo aí em movimento. Perceba que ele saiu lá de cima e vai se deslocando aí ao longo do tempo.
Para que ele possa fazer a curvatura, alguém tem que puxar esse corpo para dentro da trajetória. Caso contrário, ele vai permanecer ali em movimento horizontal. Essa força que puxa esse corpo para dentro, nós chamamos força centrípeta. Como toda força está vinculada a uma aceleração, e nós vamos ver isso depois lá nas leis de Newton, existe então uma aceleração que vai mudar a velocidade vetorial desse corpo. Essa aceleração então será denominada aceleração centrípeta. Bom, por definição, aceleração centrípeta é a relação entre o quadrado da velocidade, ou o quadrado do módulo da velocidade desse corpo, pelo raio da trajetória que ele está descrevendo nesse momento. Como nós já vimos, a velocidade escalar linear é o produto da velocidade angular pelo raio da trajetória, nós podemos substituir então lá a velocidade ao quadrado por ômega vezes r, ou seja, velocidade angular vezes o raio. Nós temos então que a aceleração centrípeta seria ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r. Simplificando o r com r aí, nós temos que a aceleração centrípeta é o ômega ao quadrado multiplicado pelo raio. Esta é uma segunda opção para se calcular a aceleração centrípeta. E uma terceira opção seria substituir o r aí por v sobre ômega, né? Uma vez que você sabe que o v é o produto de ômega vezes r, dividindo então o v por ômega nós temos r, substituindo na equação de número 2, nós temos aí que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes v sobre ômega. Simplificando ômega ao quadrado e ômega, nós temos que a aceleração centrípeta também é ômega vezes v. Pessoal, como vocês puderam observar, mesmo sendo um movimento uniforme, esse movimento tem uma aceleração, porque a sua velocidade, embora tenha módulo constante, ela tem direção e sentido variando ao longo do tempo. Consequentemente, ela é considerada uma grandeza variável. Por hoje é só, e nós então vamos ficando por aí. Até uma próxima.